Nem toda história grita. Algumas sussurram. E nas sombras do império existem nomes que ninguém diz, mas que nunca deveriam ter sido esquecidos. Roma cresceu celebrando seus gigantes, Augusto, Trajano, Marco Aurélio, mas entre esses colossos havia homens que governaram por dias, semanas, meses. Homens que seguraram o império enquanto ele tremia. Homens que foram obrigados a reinar no mundo que já não obedecia. Eles não deixaram monumentos, não deixaram vitórias, não deixaram glória. Deixaram apenas um vestígio, o silêncio. Este episódio não é sobre estátuas, conquistas ou eras douradas. É sobre aquilo que Roma tentou esconder. É sobre os imperadores que só aparecem nas rachaduras dos pergaminhos, nos intervalos entre as guerras, nos trechos apagados da memória. São os governantes que Roma descartou, mas que, sem querer, moldaram o fim do império. Antes de seguirmos, inscreva-se no Ecos da História, porque hoje vamos abrir portas que a própria Roma preferiu trancar. Respire fundo. O que vai começar agora não é uma celebração, é uma exumação. Roma não caiu de um dia para o outro. Ela foi morrendo devagar, corroída por dentro. Guerras, pragas, traições, rupturas, fronteiras que ruíam como terra molhada. E no meio desse colapso, imperadores surgiam e desapareciam com a velocidade de um incêndio levado pelo vento. Alguns governaram semanas, outros meses, poucos anos. Cada um deles segurou Roma por um instante, e cada instante deixou uma cicatriz. E é aqui, nas rachaduras da história, que encontramos o primeiro desses homens, Gordiano II, um imperador que governou por 21 dias. Ele não teve tempo de erguer nada, nem de destruir nada. Seu reinado curto demais foi apenas um sintoma da doença que já consumia Roma. Sua morte abriu um período em que o império teve 6 imperadores em um único ano. Não era governo, era queda em câmera lenta. Roma não estava mais se sustentando. Roma estava apenas caindo. Depois de Gordiano surge Pupieno, o general que acreditou que disciplina militar ainda poderia salvar um mundo que se desfazia como pó. Ele marchou sobre Roma, tentou restaurar a ordem, tentou impor ferro onde só restava ferrugem, mas foi traído pela própria guarda pretoriana e assassinado no palácio que jurou defender. Roma devorava até aqueles que tentavam protegê-la. Em seguida, aparece Filipo, o árabe, um governante que buscou unir Roma pelo espírito e não apenas pela espada. Tentou reorganizar ritos, dar identidade a um império que já não sabia quem era. Governou 5 anos, quase um milagre naquela tempestade. Mas acabou morto por tropas romanas. Roma matando Roma. O império que conquistava povos distantes já não conseguia dominar a si mesmo. E então chegamos ao nome mais trágico desta lista, Valeriano, o único imperador romano capturado vivo por um inimigo estrangeiro. Ele acreditava que poderia negociar com os persas e lutar ao mesmo tempo. Falhou. Foi levado acorrentado, humilhado, exibido como troféu. Diziam, talvez mito, talvez verdade, que o rei persa pisava em seu corpo para montar o cavalo. Real ou não, o símbolo foi devastador. Pela primeira vez, o imperador romano deixava de ser quase um deus para virar escravo. A alma de Roma rachou ali. Mas entre esses nomes esquecidos, existe um diferente: Aureliano. Se os outros governaram ruínas, Aureliano tentou reconstruí-las. Lutou contra bárbaros, contra usurpadores, contra cidades que se rebelavam, contra a fome, contra o próprio caos de Roma. Reconstruiu muralhas, reuniu províncias perdidas, devolveu ao império alguns anos de respiração. Foi chamado de restaurador do mundo. Mas como tantos antes dele, também foi traído e assassinado. Em Roma, até os salvadores sangravam. Esses homens não aparecem em filmes, não aparecem em pinturas, não aparecem em discursos, mas aparecem nas rachaduras.
Aparecem no silêncio entre as grandes vitórias. Aparecem nos lugares onde a memória tentou apagar, mas falhou. Cada um desses homens segurou o mundo com as próprias mãos. Mãos humanas, frágeis, desesperadas, enquanto Roma implodia por dentro. Imperadores perdidos, apagados, omitidos, mas fundamentais para entender por que o império caiu. Roma não caiu porque foi atacada. Roma caiu porque, antes de cair por fora, já tinha desmoronado por dentro. A doença vinha do coração do império. Os invasores só empurraram um edifício que já estava rachado. A história não lembra deles, mas a ruína lembra. A poeira lembra. As sombras do Fórum lembram. Porque cada um desses imperadores perdidos segurou o mundo por um instante. E esse instante, mesmo esquecido, mudou tudo. Roma caiu. Mas antes de cair, foi remendada, salva, quebrada e reconstruída por mãos que o tempo tentou apagar. E é por isso que esse episódio existe, para devolver nome ao silêncio. Assim encerramos o Extra 1, Imperadores Perdidos. Mas ainda há mais a ser revelado. Ainda existe uma última noite antes do fim. A noite em que reis estrangeiros, homens sem toga, sem latim, sem Roma, mudaram o destino do continente. Eles não pediram permissão, não reconheceram fronteiras, não temiam legiões. Foram chamados de bárbaros, mas se tornaram arquitetos da Europa. Se você quer entender o golpe final no Império, não perca o Extra 2. E depois dele, começa a nova grande saga do canal. A história completa da França, das tribos gaulesas ao mundo moderno. O mundo romano termina, a Europa nasce, e no coração dessa transformação está a França.